Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo, e hoje nós vamos ranquear os 10 Quincy's mais poderosos da história de Bleach, do mais fraco deles até o mais poderoso. Isso envolvendo Quincy's puros e Quincy's híbridos também, beleza? A única exceção será o próprio Rei das Almas, que não vai estar aqui nessa lista, tá bom? Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Vamos dar início com o nosso 10º lugar e temos o Askin Naklevar. O D de Death Delin Askin Naklevar é mais um Sten Hitter e sua principal habilidade é também o que dá a ele a sua alcunha. O Death Delin é um poder que se consiste em introduzir diferentes quantidades de substâncias no corpo de seu inimigo através de seu próprio sangue, tornando-o fatal para seu oponente. Tem a desvantagem de que quanto menor a quantidade de sangue do inimigo, menos provável será de matá-lo com a sua habilidade, além do fato de que Askin tem a sensação de morrer e até mesmo de sentir o que o oponente sofre com as substâncias que entram em seu corpo, mas sendo uma habilidade extremamente fatal. E hoje, como membro da guarda real que protege o rei Yhwach, é dito que ele possui uma força facilmente acima de um capitão da Gotei 13. E já no nosso nono lugar temos o Pernida. Pernida é um dos personagens mais curiosos de Bleach, pois ele é um Quincy muito diferente dos demais. Afinal, ele foi um dos únicos Quincy dos Sten Hitter que já nasceu com seus poderes, ao invés de terem sido ganhos pelo rei Yhwach. Porém, o que o torna realmente curioso é a sua aparência, pois ele está sempre coberto por uma roupa branca, mas a sua verdadeira aparência é que ele é apenas uma mão gigantesca bastante pálida. Mais tarde descobrimos que, na verdade, ele é a mão esquerda do Rei das Almas, que foi desmembrado de si e assim tomou vida. Designado de ser T-Compulsory, entre as habilidades do Pernida, ele possui capacidade de evoluir e controlar sua própria biologia, além de poder absorver biomassa assumindo as características de suas vítimas, ou também duplicar a si mesmo. Porém, a sua habilidade Compulsory permite que ele manipule seus próprios nervos e assim estenda eles a ter seus inimigos e assim controle os seus movimentos, podendo com isso torturar de formas absurdas os seus inimigos, fazendo seus membros se retorcerem completamente, ou até mesmo transformá-los em uma massa esférica e até rasgando eles de dentro para fora. Nosso 8º lugar pertence ao Ishida, e já o Ishida é um dos principais personagens de Bleach e é um dos poucos Quincy's que não pertence aos Sten Hitters. Sem contar que era acreditado que ele era o último Quincy vivo. Ele vinha de uma família de Quincy's, mas acabou se tornando o último deles aparentemente, e ele conheceu o Ichigo pouco após ele conseguiu seus poderes de Shinigami, se tornando assim um de seus grandes amigos. E já entre as diversas habilidades do Ishida, uma das mais emblemáticas é o seu Antithesis, onde ele é capaz de designar dois alvos que bem entender e assim reverter completamente qualquer coisa que tenha acontecido entre ambos. Como por exemplo, caso ele fosse gravemente ferido, ele poderia designar a si mesmo e seu inimigo e assim reverter o ocorrido, segurando e ao mesmo tempo ferindo gravemente o seu oponente. Além de ter sido dito que ele é o único Quincy capaz de resistir a Yhwach, sobrevivendo e mantendo todos os seus poderes. Mais um, e temos o Grammy em nosso 7º lugar. E chamado de VT Visionary, o Grammy tem um dos poderes mais absurdos entre os Quincy's, pois ele basicamente tem a capacidade de transformar fantasia em realidade apenas com a sua própria imaginação. Por exemplo, caso ele imagine que os braços de seu oponente são biscoitos, isso imediatamente se tornará realidade. E já isso por sua vez pode gerar atributos únicos para ele, quase ilimitados também, desde que sejam realmente possíveis de se imaginar. Como por exemplo o fato dele imaginar que seu corpo é mais duro que o próprio aço, e se tornando assim resistente a esse ponto. Ou então a capacidade de curar feridas de forma imediata, e até mesmo podendo remodelar paisagens inteiras apenas por imaginá-las. Porém, isso também pode gerar graves consequências para ele, caso ele imagine, por exemplo, que o sangue de seu corpo está desaparecendo. Isso de fato acontecerá, por exemplo, e ele morrerá na hora. Grammy é um Quincy dito por muitos ser de fato o mais poderoso de todos. Nosso 6º lugar pertence ao Hikone Ubugino, e já o Hikone é uma alma híbrida artificial que foi criada por Aura e Yamada, tendo como seu maior propósito usurpar e se tornar o novo Rei das Almas. Durante algum momento, antes da invasão a Wanderwitch, Tokinada Tsunade Yashiro contratou Yamada e Aura para finalmente criarem uma alma híbrida artificial, porém independente dos melhores esforços dos dois, e também da inclusão de milhares de pedaços de almas, incluindo Shinigamis, Queens, humanos e Fullbringers, e até mesmo alguns pertencentes ao próprio Rei das Almas,
formas. Hikone mal conseguia ficar vivo e não podia se mover ou falar. Foi somente quando Tokunaga conseguiu adquirir o cérebro do Quincy Graham para servir como núcleo do projeto que Hikone finalmente foi aperfeiçoado e estabilizado. E ele tinha todos os poderes de cada tipo de raça, desde Zanpakutou, Hakuda, Shunpo, Sonido, Cero, regeneração, manipulação de Reishi, Blut e também sua arma espiritual também. Foi dito que apenas Ichigo, Aizen e Ozara Kenpachi teriam capacidade de parar o Hikone, e foi justamente o Kenpachi quem fez isso. Mas o Hikone ainda era extremamente inexperiente, mesmo assim era um monstro de poder, que talvez se tivesse realmente se aprimorado seria de fato imparável. Nosso quinto lugar pertence ao Lily Barro. Intitulado de XT Axis, ele é o líder da guarda real dos Quincy's e também foi o primeiro a receber um script de Yhwach, a qual o próprio Rei Quincy definiu como a sua maior criação no final das contas. Só por isso dá pra ter uma noção do seu poder. E ele é um exímio atirador e possivelmente possui a melhor mira do universo de Bleach, e graças a seu script isso fica ainda mais intensificado, pois o seu Axis permite que seu rifle perfure todo tipo de coisa que estiver em sua linha de visão com uma precisão absolutamente perfeita, sem sequer necessidade de projéteis serem possíveis de ser bloqueado por todo tipo de defesa. Lily Barro tende a manter seu olho esquerdo fechado de forma intencional, por julgar ser injusto com seus oponentes ser tão poderoso, porém quando ele abre seus dois olhos ele é capaz até mesmo de perfurar ataques inimigos, fazendo que os golpes inimigos passem por ele sem sequer causar nenhum tipo de dano. Nosso quarto lugar pertence ao Gerard Valkyria. E já o M de Milagre de Gerard Valkyria é mais um dos membros da Guarda Real de Yhwach, o que por sua vez já mostra a confiança do Imperador Quincy nele e também em sua força. E ao lado de Pernido, Gerard é o único Quincy dentre os Stenhitters que não obteve poderes diretos de Yhwach, tendo nascido com a sua habilidade desde o começo, sendo dito que ele seria o próprio coração do Rei das Almas. E já a habilidade nada de Gerard, que ele sempre possuiu ao invés de ser um verdadeiro script concedido pelo sangue de Yhwach, é na verdade o milagre. Isso consiste em manifestar milagres sobre si mesmo, dando forma aos pensamentos, sentimentos e desejos de si mesmo e daqueles ao seu redor. E ele também afirma que quanto mais improvável for um evento específico, maior é a probabilidade do milagre fazer que esse evento realmente ocorra de forma extremamente direta, como em sua luta contra o Byakuya e as Shins de Renji, onde o Gerard percebeu que em várias ocasiões normais ele seria derrotado, mas ao realizar o milagre, a sua força simplesmente aumentou de forma considerável, ao ponto de conseguir vencer o combate, ou então quando ele seria incapaz de encontrar alguém devido a seu Reiatsu baixo, e graças ao milagre ele foi capaz de fazê-lo. Por isso a chance de vencer o Gerard em combate é extremamente remota e muito difícil também. Nosso terceiro lugar pertence ao Jogran. E finalmente com a medalha de bronze, simplesmente o braço direito de Yhwach, também é o líder dos Stenhitters e o segundo comando da Wanderwitch. Temos a letra B, T-Balance, o Jogran. E apesar de não poder absorver Reishi para si próprio, o seu poder espiritual está em um nível simplesmente colossal ao ponto dele conseguir desmaiar pessoas, criar ilusões e até neutralizar poderes alheios dessa forma. Porém o Balance é o seu poder mais forte que põe ele nessa posição nesse vídeo. E já o seu poder ele permite manipular a fortuna e o infortúnio, ou seja, todas as coisas boas e mais que ocorre dentro de sua esfera de influência. Por exemplo, toda a fortuna experimentada pelo oponente ao causar dano a ele será direcionada de volta a eles como infortúnio da mesma magnitude. E além disso, ele pode redirecionar todos os infortúnios que atacam ele para sua Freud Shield, que é um escudo absurdamente forte. E além disso, qualquer infortúnio que ocorra sobre o Freud Shield pode ser reaplicado de volta ao seu oponente para causar ainda mais infortúnio. Nosso segundo lugar pertence ao Ichigo Kurosaki. Muitos não sabem, mas o Ichigo é sim um Quincy. Na verdade, ele é um híbrido possuindo genes de todas as raças, humano, Quincy e Hollow. Por isso a Divisão Zero pensava no Ichigo como um suposto substituto pro Rei das Almas caso tudo desse errado. E já a sua real origem explica o porquê o Ichigo sempre evoluiu de forma extremamente rápida, sendo capaz de dominar todo tipo de técnica rapidamente e evoluir sua força continuadamente, mesmo em lutas extremamente difíceis, como por exemplo contra os Kenpachi ou Kyoha e o próprio Rei Quincy e o Yhwach. E já o Ichigo possui um Reiatsu extremamente alto, tem todos os seus atributos físicos elevados ao máximo, e após descobrir a sua origem e combinar seus poderes, ele conseguiu uma nova transformação insana, que foi nomeada de Merged Rollo. Com essa forma ativa, ele também revelou sua real Bankai, que apesar de pouco usada, era capaz de fazer o Yhwach temer seu poder, mesmo que naquele momento ele fosse de fato invencível.
Para finalizarmos, temos Yūhabaha em primeiro lugar. Não podia ser diferente, Yūhabaha é o Quincy mais poderoso da história, e ele que é o Rei Quincy, sendo o próprio filho do Rei das Almas, alguém que possui um poder imensurável desde seu nascimento, e já entre os Quincy ele carrega a letra A de The Almighty, ou melhor, o Todo-Poderoso. Yūhabaha simplesmente superou tudo e todos, ele que já era forte conseguiu experiência há 1000 anos atrás, e agora atualmente é praticamente imparável, principalmente após absorver o próprio Rei das Almas, ganhando todo o poder de seu pai, tudo isso para completar o seu plano final de remodelar o mundo à sua própria imagem. E honestamente, no mangá se o Ichigo não tivesse a ajuda de membros como Aizen, por exemplo, ele jamais teria conseguido derrotar Yūhabaha sozinho. E é isso aí, rapaziada, terminamos mais um vídeo. Obrigado por ficar até aqui, o seu like ajuda demais, seu compartilhamento também, conto com a ajuda de todos vocês, e é isso, muito obrigado, vocês são brabos e valeu!